Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência e, claro, a sua presença hoje em nosso programa ao vivo. Estamos ao vivo agora através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Você também que nos assiste aqui através então do nosso canal do YouTube. Quero lhe agradecer pela sua presença, quero lhe agradecer pelo seu carinho e, claro, deixar um recado especial. Além de clicar no inscrever-se, você precisa ativar as notificações, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações e, claro, quadros especiais feitos para você. Afinal, são 20 anos da TVI, sempre tendo você ao nosso lado, 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história, tendo você como parte da nossa. Por isso, uma boa quarta-feira a você que nos assiste. E agora a gente vai começar com o quê? Com a previsão do tempo, como o tempo fica aqui então em nossa região. Olha, você que nos assiste aqui então de Itabuna, você que nos assiste aqui de Itabuna, o tempo hoje amanheceu aquele solzinho gostoso, um tempo agradável. Itabuna nesse momento marca 25 graus, máxima de 27 graus e a mínima foi de 16. No entanto, aquele tempinho mais nublado, ele pode voltar sim para o final de semana aqui em Itabuna. Você que nos assiste de Ilhéus, Ilhéus nesse momento marca 25 graus, máxima de 25, predominantemente ensolarado, um tempo gostoso para quem quer aproveitar a praia, fazer também ali, olha, do seu dia um dia de passeio. Ilhéus que tem aí belas praias também. Você nos assistindo de Itacaré, Itacaré também segue ali, Itacaré e Serra Grande com um tempo gostoso, um tempo aberto, um sol que é bom para o turista, né, que vem conhecer aqui o extremo sul baiano. Itacaré não tem previsão de chuva para então esse restante de semana. Serra Grande também, Serra Grande nesse momento marca 25 graus, máxima de 26, predominantemente ensolarado, então solzão ali por todo o litoral. Você que nos assiste de Ibicaraí, Ibicaraí também segue ali com 24 graus, máxima de 27. Tem sim ali uma nuvenzinha que pode passar por Ibicaraí, mas não vem chuva por lá. No entanto, pode chegar aquela garoazinha, só mesmo para dar uma refrescada no clima, no tempo. Mas é sol, hein? Solzão essa semana aqui no extremo sul baiano. Vitória da Conquista, nesse momento marca 20 graus, predominantemente ensolarado, mas a gente conhece o tempo já de Conquista, a nossa Suíça baiana, em que tá aquele solzinho gostoso, mas o frio não deixa, o frio não abre mão. E a gente segue aí com esse tempo em Vitória da Conquista até sexta-feira. Previsão então aí de sol até sexta-feira em Vitória da Conquista, a máxima podendo chegar aí então a 25 graus e a mínima durante o período da noite e madrugada foi de 12 graus. Então deu ali mais uma esfriadinha em Vitória da Conquista. No entanto, agora está com um solzinho mais gostoso para aquecer, para esquentar ali na nossa Suíça baiana. Salvador, nossa capital baiana, segue aí com 25 graus. Alguns pontos então ali da cidade estão ensolarados, outros um pouco nublado. Tem chuva sim para Salvador. No final de semana tem chuva forte chegando ali na capital baiana, com rajadas de vento a 35 km por hora, ou seja, vai dar uma reviravolta ali no tempo de Salvador, que hoje está ensolarado, predominantemente ensolarado. No entanto, é hora de se preparar porque vem chuva forte ali em Salvador. No sábado tem 45% de chances de chuva e já no domingo sobe para 55%. Na segunda-feira já tem 65%, então vem ali ó, gradualmente aumentando essas chances de chuva em Salvador. Para você então que nos assiste, para você que está aqui acompanhando o nosso programa, através desse QR Code que aparece aqui na tela, você consegue acessar então a todo o nosso conteúdo através do nosso portal de notícias. Pérola, apontando a câmera do meu QR Code, eu sou direcionada então para esse portal. O que tem por lá? Todos os dias aqui em nosso programa, de segunda a sexta, você assiste então
direito, qualidade de vida, muita dica boa sobre saúde, política, economia, esporte. Tem muito futebol também aqui na nossa telinha, tem som para você que gosta, para você que é produtor, cantor ou que deseja aprender um pouquinho mais. Tem também dicas aqui, tem Ela por Elas, Entenda Direito, tem muita entrevista, muita coisa boa chegando aí para você. Afinal, são 20 anos da TVI contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. E tendo você, claro, como parte da nossa. Hoje também aqui é dia de uma entrevista bem especial com Sônia Fontes. Barbosinha já está aqui conosco no estúdio. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Pérola, bom dia, amigo assinante, telespectador, você que nos assiste pela internet ou pela TV Cabo, né? A Ultra, a nossa querida Ultra, um abraço a todos os funcionários da Ultra aí para Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje a gente está recebendo aqui a secretária Sônia Fontes, né? Semana passada não pôde vir, a gente anunciou, mas ela infelizmente não pôde estar aqui. Tinha compromissos aí em Salvador. E hoje ela veio aqui ao programa para nos informar aí sobre as obras que estão acontecendo em Itabuna e as obras que estão por acontecer. Bom dia, secretária, obrigado por ter vindo. Bom dia, Barbosinha, bom dia a todos os internautas e assistentes da TVI. É sempre uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês, com Pérola. Bom dia, amiga. E poder colocar para a comunidade as informações de interesse público, mas principalmente a oportunidade, que eu gosto do seu programa, Barbosinha, porque a gente tem a oportunidade de explicar, tempo, né? de poder responder bem os anseios que a comunidade tem solicitado para a nossa pasta. Exatamente. E aí a gente observa, secretária, que mesmo a gente explicando, com o tempo, ainda tem gente que não entende às vezes, né? E depois volta a nos perguntar e questionar. Secretária, vamos começar falando sobre aquela obra ali que eu acho de grande importância para Itabuna, não só pela mobilidade urbana, não só pela necessidade que se faz há muito tempo, mas também por uma questão até de estima da cidade, dos seus moradores, e eu tenho certeza que também na questão estética, né? Que Itabuna é uma cidade que realmente carece de algo mais. Quando se diz respeito à estética, a gente não tem uma cidade linda, né? A gente tem uma cidade funcional e que nem funciona plenamente. Então, eu acho que aquela obra vai ser para esses dois aspectos, tanto a de estética, para melhorar aquele setor, quanto também na estima dos moradores, que vai dar um ar de cidade mais avançada, e também na mobilidade urbana, que é o viaduto que vai surgir ali na Aziz Maron e vai terminar na Avenida Princesa Isabel. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa obra. Bom, eu vou começar falando sobre um resumo do que foi o planejamento estratégico, muito rapidamente, para as pessoas se recordarem, da gestão Augusto Castro. No início, claro, a gente, como secretária de planejamento, recebemos a orientação do prefeito que a gente pensasse na cidade como um todo. Os problemas que ela já tinha, e que a gente precisava enfrentá-los e minimizá-los. E aí foi um programa que nós fizemos para os primeiros 4 anos, que foi o programa Acelera Itabuna, que a gente cuidou, eu digo que a gente cuidou e continua, vamos levar muito tempo nisso, os débitos que a cidade tinha do passado, das gestões passadas. A questão do abastecimento de água, a questão do saneamento também com relação à drenagem, a questão de resíduos sólidos, que acabamos com o lixão, o abastecimento que veio o programa Mais Água, a questão da pavimentação, que nós tínhamos quase que 664 ruas sem nenhum pavimento, então a gente enfrentou, fez praticamente mais da metade, estamos dando continuidade um outro levantamento agora, e principalmente a recuperação dos equipamentos públicos. Equipamentos como as nossas praças mais visíveis, as mais importantes da cidade. E aí nós entregamos, nesse período de 4 anos e meio,
basicamente 25 praças, considerando as 3 praças da Orla também, né, nesse bojo. E, claro, isso eu estou falando só na questão da infraestrutura, porque assim foi feito com a saúde, assim foi feito com a educação, na reforma de escola, de unidade de saúde, hospital de base, e foi a estratégia da gente rever, recuperar a cidade linda que nós temos, agora mas que estava maltratada, né? Porque Itabuna é linda, né? Esse nascedor e essa expansão dela nas margens do nosso Rio Cachoeira, para mim, em termos de desenvolvimento que demonstra urbanisticamente pela sua verticalização, eu acho que é a segunda ou terceira cidade mais verticalizada do estado. Ela tem uma pose, né? Isso é verdade. Ela tem uma pose de beleza e principalmente de desenvolvimento econômico que herdamos do passado, estava um pouco esmorecido e que agora a gente veio avalancar. O que é bom que sempre se diga é que infraestrutura nunca se faz isolado. A gente pensa num planejamento estratégico, a gente tem que pensar em 3 vertentes principais. Que o econômico, a gente faz infraestrutura para melhorar o desenvolvimento econômico. Para estimular, para incentivar. Social, porque a gente melhora a vida das pessoas com infraestrutura, seja com pavimento, seja com saneamento, seja, né, com a recuperação de equipamentos públicos. E também o ambiental. Porque ao você fazer saneamento, ao você melhorar o pavimento, ao você recuperar os equipamentos e fazer, digamos, recuperar as áreas degradadas, você está melhorando o meio ambiente. Porque a gente também tem programas de recuperação ambiental, como a gente vai sair agora com despoluição, a retirada do esgoto, de parte do esgoto do Rio Cachoeira, porque é um componente ambiental do nosso planejamento estratégico. Bom, isso foram 5 anos. Durante esses anos também nós buscamos fazer os projetos que nos desse, digamos, credibilidade nos órgãos federais, nos órgãos estaduais e principalmente nos bancos de financiamento, porque a gente precisava de apoio monetário para a gente avançar para o futuro. A gente só avança no desenvolvimento se a gente tiver investimento, e 4 anos é muito pouco. A sociedade entendeu isso, né? Fomos à reeleição, tivemos o sucesso e agora é o momento da gente fazer o futuro. Do que nós planejamos nesses últimos 4 anos. Então, nós estamos agora fazendo o futuro. O que é que o município precisa para desenvolver? O que é que o município precisa para melhorar a sua qualidade de vida e, principalmente, resolver os problemas de mobilidade urbana? Porque lá na nossa pesquisa, lá nas nossas vistas, lá na pontuação do nosso passado, a gente precisava de alternativas que melhorasse, primeiro, a integração da cidade, porque nós temos 2 lados da margem do rio se desenvolvendo, e que a gente buscasse estimular os novos vetores de crescimento para que a cidade começasse a crescer com ordenamento urbano do solo e não apenas com a favelização. É o que mostrou o crescimento do lado do São Caetano, né? E o que mostrou o crescimento do lado da BR-101, já com o vetor oeste, depois do hospital de base. A gente tem 2 lados crescendo e do oeste, né, que é basicamente nos entornos da 415. Se a cidade está preenchendo o seu vazio urbano, e nós temos um território muito pequeno, já quase mais de 90% urbano, muito pouco rural, a gente precisa avançar nesses vazios, mas com qualidade, com infraestrutura, para a gente poder organizar esse crescimento. E não a gente perder o controle dele. Né? Então, a gente trabalhou nessas 2 vertentes: integração e mobilidade urbana e crescimento urbano ordenado.
E aí surgiu o programa que a gente chama Programa de Integração Itabuna 2030, porque é o foco da ONU, do desenvolvimento, da sustentabilidade, né, e principalmente da preservação do meio ambiente. E aí a gente tem um parâmetro que até 2030 todos os índices que nós estamos buscando com esses investimentos, eles serão atendidos para melhorar a vida das pessoas em Itabuna. Então começamos com 2 grandes obras. Na verdade, esse programa, ele custa aos cofres públicos, não é fundo perdido, né? Nós temos um financiamento, como você financia um carro para 10, 20 anos, como a gente financia uma casa, nós temos um financiamento pagar, né? Com preço baixo, acessível. Porque para países, né, em desenvolvimento, os bancos internacionais têm essa alíquota, têm esse componente, e nós concorremos a 37,5 milhões de dólares, em que 30 milhões de dólares é financiamento e 7,5 são em obras, são em contrapartida, em obras que foram custeadas com recursos próprios do município, que a gente vai, digamos, comprovando à medida que a gente vai executando. Tá? Bom, e aí, dentro desses componentes estão 2 pontes, uma que nós estamos executando e outra que já começaram. Na verdade, nós levamos nessas 2 obras, Barbosinha, muito tempo para a aprovação das licenças ambientais, que é muito rigoroso, não só o banco, mas o próprio Ministério Público, né? E os projetos em si desse porte. Temos ortogas por conta da ponte, né? Licenças de supressão por conta da retirada e substituição e compensação das árvores, das margens, que é um APPI que a gente precisava, apesar dessas árvores, nenhuma delas ser inativa original, foram plantadas, mas a condução que a gente tem. Então, tudo isso precisou ser aprovado. O banco também exige, desde a sua concepção de projeto, todas essas licenças. Então, a gente não imaginou que no período que nós demos ordem de serviço, que foi em dezembro, né, dessas 2 obras, a gente ia estar em início de governo. Então, por mais que seja continuidade, é uma nova gestão, fechando uma gestão anterior, iniciando processos licitatórios, tal, para uma nova gestão. A dificuldade das secretarias estarem se rearrumando. No caso da SURB, nós não alteramos muita coisa, mas no caso do meio ambiente, sim, e agricultura. Então, o doutor João Carlos teve dificuldade em compor equipe, analistas e tal. E aí isso também fez com que a gente demorasse nas licenças municipais e nas licenças estaduais com o INEMA, idem, né? Tivemos greve, aí é carnaval, quando a gente vê quase 7 meses perdidos, não, porque a gente agilizou outras coisas, estávamos trabalhando nas topografias de conferência, nas sondagens que acompanha a obra o tempo inteiro. Agora mesmo, no caso da ponte, a gente está fazendo sondagem para receber as fundações novamente, porque a gente precisou deslocar agora aquele terreno ali é rochoso, né? Ajuda muito, né? Trabalhoso. Cada furo leva quase 24 horas para a gente trabalhar, mas né, faz parte. E no caso do viaduto, que foi a segunda obra estipulada, porque para cada ano nós temos, digamos, obras que foram qualificadas porque são em 4 anos todo o processo do programa. Então, nós temos obras para este ano. Quais são as obras desse ano? A Ponte da Conceição, que é essa da Amélia Amado, que nós estamos executando e iniciando obra. Depois vamos falar sobre ela, vou falar mais agora do viaduto que você me perguntou. O viaduto, que é o complexo viário, inclusive não é só... Está mostrando até a imagem da Princesa Isabel ali, né? Não é só, você vê que ele não é só o viaduto. Tem uma um reestudo, ali, né? Exatamente. É um reestudo
né, do sistema viário, que depois ele se bifurca e se integra com o sistema viário da Roberto Santo através da Manuel Chaves, de uma segunda etapa que foi feita da Sinaleira até a Maria Pinheiro, né, ligando com a Roberto Santo, que vai ligar com a Ercília Teixeira, que vai estar desaguando na nova ponte. Então, não é a ponte, não é o viaduto. É um projeto de integração de novos rumos, de adequação da cidade. Crescer, né, para aquele lado Isso. ali, né? E para você não ter que toda vez que você chega através da 415, da Amélia Amado, ou seja, das rodovias principais, ou de Ilhéus e Itabuna, que é o nosso grande fluxo, a gente tem que entrar no centro comercial através, né, de ruas estreitas, com congestionamento naturais do próprio estacionamento do comércio e da vida do comércio, e aí roda o comércio inteiro ou a Beira-Rio, para a gente acessar novamente a Olinto Leônio, então, para voltar para Ponte São Caetano, a Ponte São Caetano. Quer dizer, era todo um trajeto, ou senão a gente entra pela 415. Na época de política, né, fazem carreatas na Cinquentenário, trava o trânsito inteiro da cidade toda, tá? Só tem 2 pontes praticamente. Você viu que por esse complexo, a cidade às vezes não está percebendo algumas coisas simples que estão sendo feitas, mas que vão ajudar na integração. Por exemplo, enquanto a Ponte da Conceição não está pronta, que vai possibilitar essa integração de quem chega da JS, da Amélia Amado, pela Juraci Magalhães e vá direto ao São Caetano, sem aquela trava também da Beira-Rio, da ali, Felícia de Novaes, que tem uma oportunidade na Ponte Nova, que agora vai passar a ser velha. Mas ela trava no circuito da Rua do Prado para você fazer. Esse vetor é direto. Né? E integrado com o Complexo São Caetano, que dali desta mesma sinaleira da Princesa Isabel vai através da rua direta, que é a continuidade da Princesa Isabel, que é uma pena que tenha crescido já apertada. É verdade. Né? A gente tem que fazer um reestudo para não ter estacionamento, para poder alavancar para um novo vetor que vai ser construído, e nós devemos também licitar esse ano, que é a continuidade da Princesa Isabel, que é da Cavalaria até a BR-101. Saindo num já ponto... Guararema quase ali, né? É quase de frente. É a antiga estrada de Guararema, não tem nada de novo. Era a antiga estrada dos tropeiros de Guararema, que nós vamos urbanizar, porque este vetor vai sair exatamente no ponto que num breve futuro, eu digo breve porque a gente tem que pensar assim, vai ter um anel sul que sai da 101 e sai e vem, né? Circula perímetro de Itabuna e Ilhéus, como é o semianel do norte, que nós temos, vai ter do lado de lá, e ele sai, Barbosinha, exatamente onde entronca a Ponte do Cidadele, tá? E a Rua do Prado e a 649. Esse anel já vai sair ali, né? Exatamente, ele sai da nova via. Tá? Vocês percebam que é todo um circuito de novas possibilidades de integração urbana. Então, a cidade precisava abrir essas novas vias. Né? Pronto. Então eu já estou falando do viaduto, e aí como é que o que é que ele resolve? Para que o viaduto? O que é que o viaduto resolve? Ele resolve um ponto de estrangulamento histórico nosso. Em termos de pesquisa de tráfego, é o ponto mais neofrágico do trânsito. Todo dia ali, 7h30 da manhã, 8 horas, tem engarrafamento. Exatamente. E no horário de pico, né? Horário de pico. Meio-dia, às 5 horas. Porque todo mundo que vem do vetor da oeste, que vem ou do Jaçanã, ou da Nova Primavera, ou do Jardim Primavera, ou de Sarinha, ou de São Caetano, todo mundo para ali. Tudo ali. E a gente tem um sistema de rotatória
já meio complicado, porque ela integra, né, 4 vias praticamente. E é uma rotatória pequena, né? Isso. Então, e bem na beira da ponte, que é um outro erro. Porque quando estrangula ali, aí engarrafa a ponte toda, né? E a saída da ponte, ela também não é resolvida pelo lado da beira-rio. Ali você sente que foi uma adaptação do processo, né, de desenvolvimento. Bom, isso é o que a gente pretende resolver. Então, o viaduto, para quem vem de todo o lado leste, porque vai aumentar a demanda também, Barbosinha, porque olha o que acontece. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo outras vias de acesso para a cidade, que eu vou tocar no assunto daqui a pouco. Então, quem vem das Ismaron, né, quem vem da Nova Ponte, quem vem da Ponte do Marabá, né, de todo o fluxo da Conceição para cá, ele precisa cruzar, às vezes, nesse montante da expansão do comércio, porque as Ismaron já é a expansão do comércio definida. Você vê que cada dia mais a Jardim Vitória né, ocupa no lugar das residências comércios, né, e é assim que vai começando prédios novos, porque a gente precisa resgatar cada vez mais a potencialidade residencial e a valorização imobiliária, digamos, do Góis Calmon, que eram, né, tem antigas residências macros, mas que estão surgindo os novos condomínios. Então, toda essa população que se amplia ou que aumenta as viagens por conta do comércio de serviço, as clínicas novas, tá, os hospitais, né, que estão surgindo deste lado, né, a gente está encaminhando mais demanda de tráfego. Então, e agora vai ter, com certeza, uma nova explosão imobiliária no bairro que estava abandonado e que agora vai ser resgatado, que é o São Judas. Isso, pronto. Inclusive já tem um condomínio ali que estava, né, isso, que estava prejudicado. Agora vai ficar... Pronto, você entendeu, né? A gente está valorizando com a infraestrutura estes núcleos, esses bairros e microcomunidades que precisam de melhorar e as pessoas começaram a investir, como tem acontecido. Então você vem desse vetor todo, né, do São Judas, etc., e quer ir para o São Caetano. A gente está até vendo aí, secretário, desculpe interromper, né, as margens do Cachoeira, onde estão sendo construídas as vias de ligações, né, com a BR, aliás, a BA 649. Pronto, a 649, entendeu? E aí a gente vai entroncar ali, onde a ponte do Cidadelo cai, ali tem 2 alças ainda para ser construídas, como do lado de cá também, né, da ponte, da subida mesmo da via, e a outra ali vai ser um grande aterro ali entre o viaduto e a ponte, né, e ali vai ter as alças. Exatamente. E aí uma vai para 649 para possibilitar quem vem pela Rua do Prado passar para 649, para Ilhéus, ou quem vem da 415 e não quer entrar pela Juraci Magalhães e tal, já mora por ali pelo São Judas e tal, aí já pega a ponte e já desce a nova avenida da Rua do Prado. Então, aí você faz exatamente a coleta do tráfego das Ismaron, no caso do viaduto, que cai já no centro da Princesa Isabel e ele leva a essas bifurcações. Agora, secretária, só uma pergunta. Ou seja, é uma organização do tráfego local a mobilidade para realmente o futuro. Acontecendo, né? Porque a gente há de convir que ainda ali, não só no Jardim Vitória, mas na própria área que nós trabalhamos ali ainda com os eventos, a arena, tal, é uma área, eu digo, de grande, né, potencial imobiliário, que a prefeitura está conversando para resolver aquela questão política toda, de muitos anos atrás, com os Kaufmann. E então tudo ali, né, vai mudar e vai se expandir. Como o Banco Raso, né, passa a ser um bairro também cobiçado e muito valorizado, que era como se fosse tratado até como um bairro subnormal. É verdade. Né? Agora, secretário, só uma pergunta. A senhora está falando ali daquela área. Aquela marginal ali, assim, eu como leigo, né? Ela surge atrás do supermercado, mas ela não poderia passar na frente daquele supermercado, porque aquele estacionamento todo ali tem uma área de recuo ali do município, né? Sim. Que o município pode utilizar, se não me engano são 6 metros. Então ela saía ali da Kennedy
e pegar pela frente do supermercado e emendar ali e sair lá onde o posto, inclusive, invadiu? Pronto, você está falando já das duas bordas da avenida subsequente. Isso. Na verdade, a marginal ela não amplia, porque ela tem uma utilidade que é uma coletora local. Certo. Mas, exatamente em cima do canal, né, surgem as duas novas vindas, as duas Aquele mãos canal de vai ser vinda. nivelado ali. Vai ser nivelado, né, com as pistas. Então, o complexo é exatamente da marginal, do canal, até esse espaço que nós tínhamos de área verde na frente dali das casinhas do Kaufmann, onde eu estou falando, certo. da frente da prefeitura. Da prefeitura. Então, tem duas avenidas ali, duas K e a central que sai o viaduto. O nosso Mas grande... a central só vem até ali onde está o canteiro da construtora, né? Mais Exatamente. Ou menos, né? Até ali onde vem. Ali e aí ele bifurca para os dois, que é também o momento do grande retorno. É ali na frente, certo. quase da Eu prefeitura. pensei que vocês iam também utilizar aquela área em frente ao DENIT ali, porque tem um recuo ali. Era né? o ideal. É. Nós tivemos, por enquanto, né, vozinha, que fazer esse contorno e não ter a duplicação até só a prefeitura. Certo. Quer dizer, a prefeitura a gente utiliza aquela parte quase da frente, mas do DENIT ainda era para um resgate de prédio do governo federal, tal, isso está demorando um pouco. E eu sinto muito que no passado também tenham deliberado, ou seja, um outro loteamento, eu não sei bem onde está hoje a Indiana. Que era um posto de combustível, claro, que né? eu não posso deixar de dizer que ali era... também era errado ali, né? Pois é, a margem como tudo. Ali naquele momento, exatamente na UBAL do Dantas, que é a Rua do Fórum Trabalhista. Do Fórum, né? Então a gente tem que bifurcar com a da presbiteriana e tal. Quer dizer, esse estudo foi muito difícil porque eu não tenho esse pedaço. Né? Mas por nada. Por enquanto tá bom, né? Por enquanto tá bom. É o que temos por enquanto. O futuro vai cobrar algumas coisas com certeza, em que o passado a gente não previu. Não previu. Na verdade, as cidades acontece muito isso. Então essa parte a gente resolve, então esse gargalo da rotatória. A semi-rotatória continua a existir, porque tem que dar acesso para quem vem destas vias do lado do Atacarejo. Irem para também ter a opção de ir para a Ponte São Caetano, né? Isso que eu ia falar. Bifurca com mais fluidez exatamente ali pelo canteiro do posto. Então, por exemplo, e a Pizza Hut. Por baixo do viaduto, a rotatória como está vai continuar, né? Não continua exatamente. Porque ela é uma fecha para Aziz Maron, né? Ela é uma semi-rotatória. Ela consegue rodar para a ponte e rodar para o Banco Aziz Raso. Maron. E para Aziz Maron, né? Para Aziz Maron ela bifurca para cá. Ela não vai. Por exemplo, quem vem da ponte do São Caetano e quem vem da ponte tem que fazer o retorno, entrar no acesso e ir. Não, qual retorno? Pelo Banco Raso? Até porque este retorno é muito perigoso. E qual é o retorno? É o do Banco Raso? Que ele vai fazer? Não, o retorno é esse da frente da prefeitura. Essa marginal que vai ficar na direita. Isso, é bem extensa, né? Ele toma quase toda aquela área. Não, e em termos de retorno, eu acho que está bem resolvido. Agora, depois a gente... os dois desafios para essa complementação das duas bordas do rio é a gente reestudar um pouco a Aziz Maron, porque, na verdade, a Aziz Maron tinha um projeto bacana, Barbosinha, você sabe, que na frente daqueles prédios todos, tá? Quer dizer, só o Tarique que até hoje obedeceu. Mas tudo ali tinha um recuo. Eu peguei o projeto original, né? A gente estuda muito a questão passada para poder fazer essas possibilidades de acesso. E ali tudo tinha uma área verde daquela largura que é o estacionamento do Tarique. Imagine, toda a avenida. Então hoje agora eu teria... a gente reclama muito uma ciclovia ali. Então eu vou ter que, nessa revisão da Aziz Maron, você vê que ela não está no esboço. O que a gente está fazendo até agora é a recuperação, a requalificação da borda, da parte urbana, mas a avenida em si, fizemos a Praça do Cacau, mas
A avenida, é muito estreita. eu ainda não tenho recurso para isso, mas estou já reestudando, porque inclusive aquela entrada do shopping, acanhada, né, ele ficou arranjada. E na verdade a gente tinha um projeto, mas não pode condenar o futuro também totalmente não, tá? A mesma coisa é aquela resolução dos retornos da Câmara de Vereadores, que nós deixamos invadir toda aquela área adjacente à Câmara, né? Eu digo nós porque quando a gente né? a sociedade, eu não estava aqui, mas fomos coniventes com as coisas, eu digo, os erros, as aberrações, que às vezes a gente vê, e me deparo muito com coisas que eu fico chocada. Na cidade de Itabuna, que são doações ilegais ao longo do tempo de terrenos públicos valorizadíssimos, que agora eu estou precisando, assim, para o prefeito quer fazer uma creche, quer fazer uma clínica, uma nova urbanização. Rapaz, eu digo, não acredito. Agora mesmo esse resto da Câmara, eu vou ter que fazer uma rotatória melhor para quem vem da ponte, eu estou me batendo, né? Agora, deixa eu lhe falar, inclusive, vou até fazer uma denúncia aqui, porque foi um representante do CREA e do outro conselho de arquitetura, né? Acho que é o CAU o nome agora. O CAU, é o Conselho dos Arquitetos. Essa pessoa trouxe aqui pra gente uma relação de todos os terrenos públicos que pertencem ao município. Isso. E que são invadidos. Tem um no bairro da Conceição que ele está com a placa de aluga-se. Como é que a pessoa quer alugar um terreno que é da prefeitura? Não, engraçado, essa semana eu estou procurando um terreno no anel, no semianel, para a gente conseguir um recurso com a SEDU do Governo do Estado para fazer o galpão definitivo do pessoal da reciclagem, da ACRIC, né, que o município apoia e ajuda no aluguel. E eu disse, não, ótimo, a gente vai ter uma coisa definida com a central de poda, com a central de entulho, que o município não tem, que é essa loucura de entulho por tudo quanto é canto. Eu disse, poxa, que bom. Aí peguei uma área do município, que a gente tem ali na entrada, na Santa Isabel, quer dizer, tem no nosso patrimônio, na entrada da Santa Isabel, na estrada do Mutunjo, já do lado, né? Já do lado da Urbano, né? Rapaz, quando a gente foi começar, eu indiquei tudo para o governo, o governo indicou, o governo federal, e aí me apareceram uns proprietários que começaram, inclusive alguém deve ter dito, e então eles começaram, desde 2010, que eles tiveram um termo de permissão de um ex-prefeito. Uma área daquela valorizadinha, o tempo inteiro. E a gente pagando para ter terreno para botar equipamento. Olha, agora terreno, mesmo a gente teve que desapropriar uma área imensa para o IFBA, porque o município consegue o recurso para o equipamento, seja do governo federal, seja do governo do estado, mas ele tem que dar o local, ele tem que dar o terreno, porque é no município. E aí tem que pensar em tudo quando você doa o terreno, na infraestrutura. E aí quando você vai ver as áreas públicas, tudo ocupado. Né? Porque claro que tem no patrimônio, eu gostaria até de ter contato com esse pessoal para conferir. Eu estou nesse levantamento, Walter Miranda, não sei se a senhora conhece, foi ele que trouxe essa relação vou aqui, falar com fez essa Walter. denúncia, porque tem muito imóvel que está invadido. Pois é. Olha, a gente tem feito assim umas operações quando em tempo. Por exemplo, se o terreno ainda está vazio e ele quer alugar, e a gente, como esse caso também dá. Mas tem coisas que já estão, né, há muito tempo usadas e ocupadas. E outras áreas que ainda não foram tomadas e que continuam sendo invadidas, né? Agora mesmo, com essa onda de desenvolvimento, você não imagina o que a gente tem. Eu tenho feito alguns mutirões de fiscalização. Hoje mesmo a gente está em uma outra questão na Bananeira. Porque, poxa, ali está tudo cadastrado desde 2022. Conseguimos o recurso para relocar aquelas casas. Todo mundo tem lá o cadastro, o nome, as casas só saem em nome daquelas pessoas que sofreram, né, com a enchente. E as pessoas não entendem isso. E quando a gente revisa, de vez em quando,
agora mesmo o Ministério pediu um recadastro. Quando a gente chega lá, aí tem um monte de lava-jato, tem um monte de galpões novos, que não vão ser indenizados, que vão ter que sair. Então, para que constrói numa área de preservação permanente? Está vendo o que a gente está resgatando? Está vendo que a gente já está relocando, como foi o caso da Vila da Paz? Por que as pessoas insistem que o rapaz não gaste dinheiro, não? Tá? Porque não vamos indenizar. A gente não pode indenizar em áreas nem de rodovia, do recurso obrigatório. Porque tem um recurso de 6 metros. Isso, né? E nem pode também garantir indenização nas áreas de proteção ambiental, que são as margens do rio. Se depender de nós, nesse momento, eu não deixo nenhuma invasão mais do rio, porque foi a pior invasão que nós tivemos em Itabuna. Olha, e não é barato retirá-las. A gente sabe o que está custando esses projetos. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu se fosse um governante, seja do estado ou do município, eu não ia perdoar. Ia me custar votos, mas eu tirava todos os moradores invasores. Porque ele está ilegal ali. E outra coisa, verdade, quando vem uma catástrofe natural como o rio, a culpa é do município. Pois é, e na verdade, Barbosinha, vamos ser sinceros, já existe aquela política meio fisiologista. Porque tem muita gente que não tem como habitar, invade áreas. Tudo bem. Para essas pessoas, nós já temos os programas, já fizemos o cadastro. Exato, tá? Mas para essas pessoas, o município está pagando aluguel social. Tá? Mas tem toda uma política de proteção. Para essas pessoas, vem aí, além das casas do MDR, nós estamos aprovando mais 400 casas pelo município, para o Minha Casa Minha Vida, e mais 135 que já vão começar a construir através do governo do estado. Então, a gente tem para proteger essas pessoas vão ter direito à casa própria. Né? Agora, como tem tiveram gente que constrói para especular, para vender, para alugar. Achando que ninguém vai sair. Não, mas aí a gente está com essa operação, a gente, infelizmente, na área de proteção ambiental, a gente não vai deixar mesmo, assim como as BRs. Bom, então, finalizando a equação do viaduto, a gente está na ponte, todo mundo já entendeu que é a grande integração da Amélia Amado. E quais são mais as obras desse ano? Né? No caso, com o recurso do Fomplata. Nós estamos licitando... até a obra ali da ponte, isso, né? Você está com as imagens melhor que a minha, né? Depois eu quero. Tá certo. Na verdade, nós estamos agora em processo licitatório de mais três ações, né? 3 obras. Certo. Uma delas é a urbanização do canteiro da Amélia Amado. Todo mundo viu que nós conseguimos, saiu primeiro, né? A repavimentação da Amélia Amado, que fazia parte dessa equação. Porque não é só a ponte, é você ter o vetor completo, e o vetor é da 101 até a ponte, né, com a repavimentação asfáltica. E agora saiu a aprovação para a gente licitar o parque linear, ou seja, a urbanização de todo aquele meio. Tá dando um aspecto urbano melhor, mais humano, mais integrado, que fica parecendo que é fundo de quintal, uma avenida linda daquela, né? Verdade. Então vai ser urbanizada, nós estamos em processo licitatório, já deflagrando a qualquer momento o edital. Estamos também em processo de licitatório 2 outros parques. O Parque da Amélia Amado, Barbosinha, vai ter 3,5 km de urbanização, de novos pontos comerciais. Não tem a característica, digamos, a gente tem toda uma noção. Do lado de cá das Ismaron, você sente que a característica dos equipamentos é mais ligado ao esporte e tal, né? Até as pontas da ponte, que é ali a praça do skate, com o campo de futebol e a quadra poliesportiva. Mas já para o meio, que é urbano, o comércio, a Camacan. As pessoas, porque eu vou fazer um evento esportivo. Digo, não, eu sou contra.
Porque a característica da Camacan é para o que ela está sendo usada. É a comunidade. É a contemplação, é a comunidade ter uma área grande de lazer, é a criança poder correr. Tá vivendo lotado porque não botou uma academia, não botou ali no meio da fonte. Não, ali é área. Ali é para lazer. É para as crianças saírem do apartamento, da casa apertada e sentir o que é. Você vê que a praça está lotada Isso, todo dia. Todo dia. Parece que o povo estava ansioso para usar aquela praça. E aí eu só tenho um arrependimento aí, que depois eu vou rever. Na verdade, eu não quis tirar a estrutura dos antigos jardins. E eu achei que para a demanda da utilidade das crianças, isso que me surpreendeu, às vezes os arquitetos fazem uma ideia e, na verdade, a demanda é outra. O parque infantil, para a demanda que a gente está tendo, tá pequeno. Tá pequeno já. E aí eu já tô doida para ver se eu pego uma outra área daquela para jogar mais alguma coisa para a diversão das crianças, porque ficou caracterizado a isso. Certo. Bom, as outras orlas é mais, né? Tem o esporte, toda a parte da orla, tanto de um lado como o outro. Tem academia eu acho que assim. Tá bem servida do esporte. Eu também Só acho. tá faltando para mim que gosto desse esporte, que é a quadra de tênis que tinha na Vila Olímpica e tiraram. Não, eu sei que a Secretaria Alcântara estava vendo algum espaço, não sei se é ali na Manuel Chaves, junto do complexo da Vila Olímpica e tal, para ter os tênis, sim. Porque, né, faz falta, né? Faz falta. Tem que agradar todo mundo. Então, aí você veio, sim, aí eu falei da Amélia Amado e a continuidade da orla. Aí você faz assim, Sônia, urbanisticamente, para você, qual é o maior projeto desses todos? É bacana os de integração de tráfego, de mobilidade, mas o que eu gosto mais, Barbosinha, é esse resgate das orlas. Eu também achei maravilhoso. E é onde a gente vive, é a recuperação desse lado que você tem e o que você vai ampliar. Imagine você que esses dois parques que a gente está licitando junto, um é do lado da Rua do Prado, ou seja, você está criando um novo vetor, você está ampliando a linha de borda, senão daqui a pouco estava toda invadida assim, como foi invadida pela Vila Zaria, que agora a gente não pode resgatar, né? Já consolidou, é que nem aquele Inclusive lado vai chegar um ponto da ali que estrangula, né? A avenida vai ficar estreita, né? Aquele lá da Mangabinha, da Berilo, não pode tirar. Nesse momento a gente não pode, porque não tem como resgatar isto em termos ali de... moram mais de 500 famílias. Pois é. Então a cidade vai se adaptando. Então o que é que acontece? Aquele lado todo vai ter um parque de borda, assim, mais árvores, de repente uma área de descanso, mais academia, mais pontos de né? Parque infantil. E do outro lado, que para mim é o grande resgate. Você entrava em Itabuna, ainda tem umas coisinhas que a gente precisa melhorar aqui, né, próximo de você, mas você entrava e estava, primeiro impacto, aquela favelização no Rio, do lado do viaduto, quer dizer, um viaduto, né, um equipamento de modernização, chama, né? Uma obra de arte, e do lado aquilo todo invadido, as pessoas sem condição de moradia. E aí nós tiramos aquela parte que foi a relocação do Jardim Jaçanã, junto com a Condé, com a CEINFRA. E é pena que não pôde tirar essa aqui, né? Da Juraci Magalhães. Não pôde ainda, mas não está descartado. Agora, né? doutora, secretária, aquela área ali onde tem uns vendedores de piscina, né? Isso. Aquilo ali, com o alargamento, os carros vão usar aquela pista, né? Que alargou. Isso. E o pessoal está estacionando ali. Tem um restaurante, tem uma loja de piscina. Mas aí vai eliminar. Entendeu? Ali, também ali não é local até perigoso para estacionar. Perigoso, Na verdade, as pessoas têm que ter seu equipamento com estacionamento. Né? A gente vai ter que dar outra decisão. Inclusive, viu, secretário, eu não sei se está no projeto, mas eu até, como ousado aqui, eu vou sugerir, né, se não tiver, que haja um bloco de concreto para dividir a pista, para que o retorno clandestino não fique acontecendo. Aí eu tenho que sugerir a CEINFRA. Essas duas obras... É a CEINFRA que está tocando. Mas é a supervisão de vocês, né? Exatamente. Essas duas entradas, elas são
obras do governo do estado, que o prefeito Augusto Castro conseguiu com o governo, já que existia a duplicação da 649. Imagine você que o projeto original da duplicação da Ilhéus Itabuna vinha pela 415, subia para a ponte, ia embora para 649 e dizia assim: Itabuna, tchau. Quer dizer, era uma ponte de integração importantíssima para um lado. Vocês, pois é. E aí, graças a Deus, eu ainda estava com o secretário de planejamento, o prefeito me levou para um dia para audiência com o governador, e aí ele falando, e aí eu questionei e levei o projeto pronto, né? Porque eu gosto de fazer essas coisas. Isso é interessante. Mas o governador Rui foi fantástico. Na hora que o prefeito solicitou, na mesma hora ele comprou a ideia, porque ele, como um grande técnico, também entendeu que era necessário a integração. Aí, do lado de lá, nesta via de borda, né, de saída da Juraci, da frente ali do Atacarejo, a gente, onde retiramos as casas, a gente tem um parque também sendo licitado. Então a gente está licitando do lado de cá, mais ou menos 5 quilômetros de urbanização, acompanhando a via, e do lado de lá, 1,5 quilômetro. Ou seja, são 6 quilômetros novos de orla. Você imagine que a orla isso que a gente... estica a cidade, né? A cidade cresce. Com certeza, cresce e ela fica mais bonita. As pessoas têm acesso. Até quem faz a sua corridinha vai poder ter mais áreas de passeio, de pista de Cooper. Isso é excelente. Então, para mim, essa é uma grande obra, como é também no futuro. Isso fica para o próximo ano, né, nos componentes do Fomplata. Assim que o MDR liberar aqui, eu nunca vi uma demora dessa, a gente já fica angustiado, que está desde 2022, 2023 a gente fez o convênio com a presença dos ministros aqui, e até então a gente tem uma parte do recurso em conta, Barbosinha, mas toda vez o prefeito em Brasília, até agora não foi deliberado, teve um erro de projeto em 2022, a gente corrigiu o terreno, que não atendia algumas demandas de distância de educação e tal, que era ali naquele da Vila Panoma, porque era o que o município tinha de propriedade. O município desapropriou novas áreas e até agora não deliberaram o recurso para a nova licitação, mas eu acredito que sai agora, porque é perto de eleição, essa coisa a gente já conhece esse processo. E aí, o que é que a gente precisa? Aí sim, vai ter a nova orla da Bananeira, que essa é mais agressiva ainda. A pista e a borda, ela sai da Mangabinha, né, dali da Burudanga, até a Rua de Palha. E ali contempla uma outra ponte, né, que o prefeito... Sim, e aí tem uma outra ponte para o 3º ano, que é o que a gente está batalhando, mas que o projeto já está pronto, né? Porque integra também com aquela área toda do Jaçanã. E a secretária, isso também estimula, como a senhora falou, né, o setor financeiro da cidade, porque movimenta, né, a construção, aí lojas vendem mais materiais e tudo mais. E por outro lado, o imposto também aumenta a arrecadação, porque a pessoa paga o IPTU mais satisfeito. Claro, vou falar até sobre isso. Barbosinha, a gente, nos 2 primeiros anos de lá da CIUB, né, eu como secretário de infraestrutura, eu tinha tudo isso para a gente tocar, a equipe não é tão grande assim, é uma equipe competente, tal, que a gente vem capacitando. Mas a gente focou muito nesses projetos para a gente ter esses 4 anos, né? Então, depois dessas, que eu já falei, das orlas, este ano ainda está saindo agora também a despoluição da primeira etapa do Rio Cachoeira, com 2 estações de tratamento de borda, que é um projeto em conjunto com a Imasa, que faz parte do componente ambiental, né? Bom, então, para esse ano, eu acho que até setembro ou outubro a gente está com essas 3 licitações. Mas nós já estamos trabalhando nas próximas licitações que devem sair para o ano que vem, que é nesta Avenida Sudoeste, essa para o segmento da Princesa Isabel, e na Avenida
Antiga não, é o mesmo que vai ser, que é de barro e nunca foi feita, é a Fernando Gomes, tá? Que é importantíssima. É aquela que sai do hospital de base. Pronto, aí eu vou falar... Ela vai até Ferradas, não? Vai até a Trifil. Ela sai na Trifil. É muito importante. É outro porque vetor, né? é uma ligação, você sabe, que agora, né, eu falei das obras estaduais que a gente está fazendo com a infraestrutura, que são as 2 entradas. Falei dos empreendimentos desse ano e do ano que vem com o Fomplata, que é do município, recursos, né, da cidade. E agora as federais, tá? Bom, quais são as federais? O prefeito conseguiu que aprovasse no orçamento a duplicação da 101, dali do viaduto Paulo Souto, até ali o Jubiabá Gabriela, o final de Nova Ferradas, a duplicação de ambos os lados. Ali é a BR-415. Da 415, né? Que ali realmente está muito estrangulado. Pois é, está estrangulado. E ali é o vetor comercial hoje. O nosso vetor do norte... Ali é um porto seco, né, praticamente. Isso, e tem muito empreendimento acontecendo. Ali é o vetor principal comercial, industrial, para ser, mas aqui o distrito industrial vai ser no vetor norte, que é ali junto da Polícia Rodoviária, que a gente aponta. Sim, esse advento do lado norte para Mutum é necessário quando tiver realizado realmente a certeza do Porto Sul e da FIO. Mas nesse momento, o vetor de expansão comercial, industrial, de agronegócio, é Itabuna Vitória da Conquista. Com certeza. Itabuna Ilhéus, é lazer, é passeio, crescimento imobiliário de lazer, tal, enquanto não tiver o Porto Sul. Quando tiver o Porto Sul, é o vetor de logística econômica. Mas nesse momento de crescimento industrial e agronegócios, né, e agropastorista também, é exatamente Itabuna Vitória da Conquista. Né? Ele já está traçado. E esses municípios todos serem... E não deixa de beneficiar o turismo também, porque vem pessoas de Goiás, de tudo que é lugar, e passa por ali. E passa por ali e depois para as nossas praias, que é Ilhéus, Itacaré, Serra Grande, e lá e vai. Exato. Bom, então você está entendendo a logística do desenvolvimento, que isso não é meu, não. Isso é que é a compreensão econômica, social que a gente tem da região. Então, aí é necessário, sim, esta ligação que vai até, que já é necessária hoje. Tem muita gente, o município atende quase 100 municípios no hospital de base. E aí todo mundo tem que entrar pela JS, pra depois pegar, ou vir para 101, para poder ir para o hospital de base. Então, o hospital de base já é um equipamento que demanda essa nova avenida. Então, para o ano a gente vai ter esse trecho com uma ligação pelo Manuel Leão, que a gente fez uma parte ali onde está Minas Aço, a gente fez uma parte da integração, que é a Daniel Leão, a Rua Daniel, mas a gente tem a continuidade que sai na Fernando Gomes. E aí já contempla essa vertente. E se tudo der certo, o prefeito está aí anunciando e a gente está estudando já desde o início do ano com mais assiduidade. Estudamos 20 áreas na cidade. Então parece que a área escolhida está ali naquele vetor, é isso que a gente está finalizando os estudos. É aquele vetor exatamente da Volta da Cobra, né? Que é da Fernando Gomes, por detrás até a Roça do Povo. Agora ali tem umas montanhas, não tem, não? Tem montanha. Para aeroporto, mas acho que tem é complicado. duas áreas Planas, né? de base plana. De frente da Roça do Povo. Ali onde fica as usinas de asfalto, por ali, né? Atrás. Atrás. Né? E também atrás do Top Park, entre o Top Park e a Roça do Povo, e também do lado ali, próximo também da Roça do Povo até, digamos o Jubiabá Gabriela, a gente está estudando, ali naquele vetor que a gente tem uma topografia que melhora. Do lado, subindo a 101, ali da frente da Chame Pedreira, também encontramos umas áreas, mas os estudos estão apontando mais para essa área. Agora, secretária, o aeroporto que já existe em Itabuna, a pista é pequena, é verdade, mas é um equipamento, eu estive olhando lá, tinha uma área que houve uma erosão, né? Então dá para
ver que a gente tem ali mais de 50 centímetros de asfalto, de concreto. Não, a pista excelente. É muito dinheiro. Maravilhoso, ali, né? muito dinheiro da época. A gente não descartou o aeroporto de lá. Ali a gente está lutando para ser um aeroporto comercial, sim, um aeroporto de demanda, de emergência. Né? E aqui a gente está trabalhando, mas é um aeroporto que ainda demora. Não é assim que se futuro, faz. Né? Não é em um ano, 2 anos. O município, a gente sabe que tem um prefeito que... Ele pensa grande, né? E ele vai. Então ele faz logo a parte do município. É isso que nós estamos fazendo. Certo. Ele está agilizando toda a parte do município, estudo, né? Que é o estudo, que é a área, que se for necessário, quando fechar o convênio tripartite, porque tem que entrar o governo estadual, federal, que aprova a iniciativa aeroportuária, né? Mesmo que ele não banque nada, mas a aprovação é federal. E, na verdade, o governo do estado também, o governador quer muito entrar nessa parceria, nessa obra. Então, a parte do município é a área, né? E, quem sabe, alguma iniciativa já de terraplanagem, de pista. Mas, para chegar a isso, a gente precisa de projeto de estudo, de plano diretor aeroportuário. Viabilidade. É isso que Augusto já está dirigindo, que já foi atrás do consultor, o cara trabalha para o governo federal e ele é o consultor do governo do estado para esses últimos aeroportos. Bacana. Então, ele foi buscar o cara já emitiu um relatório das áreas. Já esteve aqui, já? Ainda não esteve aqui, a gente transferiu toda a parte topográfica de georreferenciada para ele. E ele está nesses estudos, então ele já veio pedir, ele já foi pedir para o cara agilizar, porque é através do governo do estado, dessa parceria, que ele fará esses projetos iniciais, o plano diretor. Aí já fomos acertar se a gente o município vai bancar, é o governo que vai bancar, ele mexe, né? Porque, e é verdade, ele sabe que se ele não for embaixador disso, dá vontade. As coisas não acontecem. Não acontece porque, claro, o governador tem mil coisas, cada um tem que lutar, não pode sentar e ficar esperando. E aqui a gente tem que reconhecer o seguinte, esse governador não tem o mesmo pique de Rui Costa. Tanto é que ele está até mal nas pesquisas, ele está devagar. Outro dia eu estava em Salvador comentando, a rodoviária de Salvador, Rui Costa deixou bem adiantada, é uma PPP. E até hoje não saiu a rodoviária em Salvador, porque depende do modal ali do governo do estado. Então as coisas não estão acontecendo, infelizmente, né? Isso. Então o Augusto realmente é muito, corre atrás. Ele corre atrás. Cada um tem uma característica. Eu vejo o seguinte, Rui era mais técnico. E mais correria, né? Mais, correria. Agora, por um outro lado, Jerônimo tem uma característica que Rui não tinha muito. Humanizar, que ele é sedutor. Que ele humaniza, que ele vai na base, que ele tá... Então é uma coisa assim de peso e medida que a gente fica... Como a senhora falou, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém, mas eu acho que no caso, eu quero falar um pouco de Itabuna, ele tem correspondido. Tem o Mais Água aí, que é uma obra que realmente era fundamental para a cidade. Que chegou bem com a gente. Agora, essas avenidas, por mais que a ponte do Cidadeli, por mais que tenha demorado, é normal, as pessoas são muito ansiosas também com obra pública. Rápido, né? E não é obra pública, não é obra particular, né? Agora mesmo a gente tem muita pressão com a nossa ponte. Aí eu chego e faço assim, quanto tempo levou? A mesma obra, o prefeito, então, porque ele quer ver subir os pilares, as vigas. A empresa, ela teve que adquirir uma área ali na Rua do Prado, para poder montar as estruturas das vigas. Ela já tá e as vigas estão sendo montadas lá. Por quê? Porque, por exemplo, a Ponte do Cidadelo, o governo fez isso no Rio. No Rio, foi. E no Rio a gente só pode fazer, só foi deliberado, o acesso para a gente manipular as máquinas. Você vê que o acesso é todo de natural, de pedra, de cascalho, que depois a gente vai retirar. Para não atrapalhar o curso. Mas é o acesso do comando de maquinário. E agora que está o acesso pronto, é que a gente está podendo perfurar para ver onde vai e quanto
porque você faz um projeto estrutural, mas você não sabe efetivamente, né, quanto de necessário de ferro, de profundidade, pode mudar alguma coisa. Os projetos dessas obras já são mudados o tempo inteiro, né? Graças a Deus, as nossas alterações parece que já foram feitas. Eu tive que deslocar um pouco, por conta da fundação, um pouquinho. E eu gostei, Barbosinha, porque nesse deslocamento eu fiquei menos tensa com relação à ponte antiga. A nossa ponte dos velhos. Do pedestre, né? Do pedestre. Porque estava muito colada a saída. Tá? Eu não poderia, já tinha um acesso de retorno, porque não poderia cruzar de qualquer forma a via. Então, quando a gente fez a sondagem ali da base de borda, precisou deslocar, porque às vezes tem uma rocha muito dura. E aí nós tivemos que deslocar um pouco. Aí eu senti um alívio que afastou. Já pensou, eu dinamitando uma rocha dessa, que as cabeceiras precisam, às vezes, ser dinamitadas, e ter atingir a ponte velha. Graças a Deus. E aquela ponte tem uma curiosidade que me falaram aqui, que ela foi construída pelo Norberto Odebrecht. Isso foi uma das primeiras obras dele, né, como construtor. E a história, que eu gosto de respeitar muito, isso foi em 1928, né, uma coisa bacana. Não, ela vai ser toda recuperada também. Então a gente sabe que demora, né? A parte estrutural a gente tem que fazer esse transporte, mas na hora que eles pegam para montar também, aí é rápido, né? Tá, porque depois que saem as colunas, mas né? Mas um ano e meio, uma ponte daquela não pode ser. É o que está acontecendo com a outra ponte. Com a outra, né? E a gente já sabe. A mesma coisa, o viaduto vai ser mais rápido porque, na verdade, a gente entra na terceira fase agora. Nós atrasamos um pouco, não só por causa da licença, mas das expectativas. Tem aqueles eventos ali também. Pois né? Dos eventos, a gente não poderia deixar. Fazer. Então, eu tive que iniciar por outras vertentes, que foram as laterais. O canal, que poderia ser depois, eu podia ter feito o viaduto primeiro, mas, e no momento agora, é ideal que faça essas vias laterais. Até para não engarrafar o trânsito. Porque eu não vou parar de ter acesso. A acessibilidade continua, porque quando eu trabalhar o viaduto e o meio, as laterais estão liberadas. Entendeu? Então tem todo, isso aí. E aí, a partir daí, né, no terceiro ano, que eu já falei, no próximo ano são as duas grandes avenidas, um pouco essa coisa do apoio do aeroporto, né? E eu acho que se o governo federal deliberar, no caso logo as casas, eu acho que no último ano, dos 4 anos, nós vamos estar aí sim fazendo a parte da Bananeira e da Ponte da Bananeira, porque tem a relocação das casas. Então as casas têm que estar prontas. Mas o que eu queria era finalizar a questão do nosso aeroporto atual, que a pista é maravilhosa, todas as licenças, os técnicos que vieram aqui. Mas o que aconteceu? Como é importante o plano diretor e você mudar a legislação de entorno com relação a isso. Porque nós deliberamos, eu falo nós, que a prefeitura deliberou no passado a construção de 2 torres no Jaçanã, que impacta na cabeceira, e o próprio viaduto Paulo Souto e aquele morro dali da esquina onde a gente está rebaixando até ele vai ser para fazer. Dali, né? Pois é, o IFBA e o Economate, o novo supermercado, né? Ali já impacta também na outra cabeceira. Ou seja, a gente tem de pista útil, porque também deixamos invadir tudo, né? De pista útil, a gente teria 1,4 km, uma pista excelente para o aeroporto comercial. Mas com essa proximidade, né? Então a gente reduz as cabeceiras, a segurança do risco, para uma pista de 700. Então não é o aeroporto do futuro que nós estamos imaginando, que o prefeito vê os estudos apontando o crescimento de Itabuna.
E a gente precisa garantir, porque se não garantir agora, a gente, quando for garantir, perder. Não tem mais terreno. Estou lhe dizendo, foram 20 áreas. Inclusive, tem um exemplo disso, né, que o aeroporto que ia ser aqui próximo à CEPLAC já não vai mais poder porque perdeu a área, né? Exatamente. E ali a gente descobriu uma área também, o prefeito pediu para a gente analisar uma área excelente, mas tem um morro, então ele continua no mesmo problema de teto que tem o outro. O de Ilhéus tem. Por exemplo, Ilhéus, ele está ali, mas ele não tem como expandir. Não tem como expandir. Mas para um internacional e tal, entendeu? A gente precisa pensar na região. E Itabuna sai na frente. Aqui seria até estratégico, porque não é só Ilhéus que desembarca, né? Você tem pessoas de várias cidades aqui da região, né? E cabe tranquilamente no estudo da demanda aeroportuária. Já tem déficit, na verdade. Na verdade, hoje o grande... Eu digo, o grande entrave da gente é exatamente isso, porque a gente não tem número de voos suficiente para que as companhias aéreas se interessem. E os voos estão caríssimos. E nós só temos 2 empresas desconfortáveis para nós. 2 não, 3, né? Temos 3 empresas aéreas. Que trabalham. Exatamente. Então, seria uma meia conexão que eles chamam. Então, a gente teria o triângulo, ou não, na verdade, a gente pode contar até com Porto Seguro. Né? E na distância de 25 quilômetros entre Ilhéus e Itabuna, fica muito simples também. Às vezes, quando Ilhéus não tem teto, e a gente vem eu acredito até, viu, secretária, que se a gente tiver um aeroporto com essa capacidade de pista de 1.800 metros, como o prefeito falou, né? A priori. Mas já prevendo uma taxiway futura, a gente desapropriaria 100 hectares. Como Ilhéus já está aqui, dentro do perímetro urbano de Itabuna, um aeroporto tanto faz ser Ilhéus como aqui, né? Isso não vai mudar muito, as cidades já estão conurbadas. E aqui seria, como eu disse, mais estratégico. Exatamente. E no futuro próximo, o que a gente vê é a conurbação mesmo entre Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista. Inclusive, está acontecendo um fenômeno, que eu não sei se vocês já atentaram para isso, que as construtoras estão fazendo condomínios próximo a Itabuna, mas dentro de Ilhéus. Então já temos mais de 3.000 pessoas que saíram de Itabuna para morar em Ilhéus, nos condomínios que ficam aqui, né? Que são daqui. Mas Itabuna perde no IBGE, né? Perde em tudo. Perde em tudo. E é isso que a gente está questionando mesmo. Na verdade, Barbosinha, essas iniciativas imobiliárias que estão tendo na borda de Ilhéus é o que estão proporcionando a gente alertar os nossos investidores locais. Porque é engraçado esse fenômeno. Nosso investidor de Itabuna está fazendo investimento em Ilhéus. Foi na praia, né, na praia na Ilhas do Sul, e agora investindo e comprando. A grande maioria de compra dos imóveis de lá da Praia do Sul são de Itabuna. O poder aquisitivo está aqui, engraçado. Então, por conta disso, as grandes construtoras agora, por que eles botaram em Ilhéus e não em Itabuna, ali, bem colado? Você vê o Cidadele, começou isso agora, esse da VCA. Porque esta área, olha como tudo é grana. Esta área de Ilhéus é fim de ponta. É barato, né? É barata, é zona rural. E a nossa... Está valorizada. Está valorizada ali, porque é exatamente na proporção dos grandes empreendimentos. Estão os grandes supermercados, né? Um restaurante, a entrada da cidade. Quer dizer, é totalmente ao contrário, o metro quadrado. Né? E são áreas nossas, são áreas muito especuladas. Né? Ninguém quer vender aqui, mas isso proporcionou um empreendimento. Aí uns investidores que estavam amordecidos há quase 2 anos, com um loteamento
atrás do Atacarejo, já iniciou as negociações, as terraplanagens e tal. Aquele ali ao lado vai ser o quê? Ali, um condomínio? Condomínio. Condomínio. Ali surge, brincando, pelo menos 1.000 unidades na divisa. Entre Itabuna e Itabuna-Tem, né, e Ilhéus. E eu acredito que esses dois vão proporcionar a ocupação do semianel. Inclusive tem uma área aqui em frente à TV, né, que fica no fundo aqui. Essa que vai até o fundo do Atacarejo. Isso, é essa que eu estou falando. Se eu não me engano, são 500 e poucos lotes, né? E com essa da VCA são 750 unidades habitacionais. Então muda um pouco aqui. Mas é engraçado, a gente nota. E se você percebe muito bem, Barbosinha, é isso mesmo. A gente está, né? Com certeza. E eu acho que a prefeitura deve fazer até um esforço assim para mostrar essas construtoras as opções que eles vão ter agora no São Judas, né? No Berilo, por ali, né? A gente já está sendo procurado bastante. E lá para o Fernando Gomes, porque ali depois do hospital de base vai ter muita área. Eu vou ali, lhe dizer, as pessoas às vezes não estão em alerta. 80% da comunidade se preocupa na cidade com dois aspectos. Com a qualidade de vida dele, casa-trabalho, que é o que ele convive. 2, com o lazer do fim de semana. E 3, com sua rua. Se sua rua está pavimentada, se você tem água, normal. Isso é pesquisa de todo canto. Mas não percebe o todo, né? O todo. Então, você não imagina... Isso eu sei porque a gente cuida dessa parte de urbanismo e licenciamento também, né? E eu adoro ver isso. E o que as obras de infraestrutura do ano passado já trouxeram em projetos e especulação. Agora lhe digo uma coisa aqui, eu vou aí alerta do investidor, quem pensa que está resguardando a cidade para o futuro. Pensem bem, vamos começar a investir. Porque o mercado também ainda não está superaquecido. Então, quem está aqui dentro, está na hora de todos os dias, vou lhe dizer, todos os dias. Quem está com a Minha Casa, Minha Vida aprovada é Vitória da Conquista. Aí, como é a VCA, ali de lado... de Conquista, né? De Conquista. Então, Vitória da Conquista já está dentro de Itabuna, com grandes empreendimentos. Como está dentro da região norte toda de Ilhéus, como está na região sul. Porque eles estão com poder aquisitivo para investir Vitória da Conquista, com esses últimos anos de mudança de paradigmas, de mentalidade, que é o que vai acontecer, o que está acontecendo com Itabuna, né? A gente voltar a acreditar no futuro, né? Nessa autoestima. O sentido maior das gestões tem que ser essa, Barbosinha. Vocês estão dentro de uma cidade que tem vocação disso, daquilo, darará. Vamos investir na sua cidade. Eu senti assim, Itabuna meio esmurecido, não tem nada, parou de crescer. Não, Itabuna dos anos 2000 até Augusto entrar, né? Isso aí. Eu até disse a Augusto recentemente, quando ele foi reeleito, eu disse, olha Augusto, a cidade vai virar uma página com você. Então vai ser uma Itabuna antes de Augusto. Verdade. E uma depois de Augusto. E é verdade, Barbosinha. Está virando, já virou. E eu confesso até que eu não esperava. Né? Mas eu disse aqui no início do governo, inclusive na sua presença aqui mesmo nesse estúdio, que Augusto acertou, né, no início do governo, quando ele trouxe um quadro competente para a prefeitura, inclusive a senhora, seu nome. Porque a senhora tem uma visão macro das coisas, já foi deputada, já trabalhou em grandes cidades, né, nessa gestão de urbanismo. Então tinha esse arcabouço, essa bagagem, né? Isso foi muito importante, né? Isso é importante, né? Não estou falando como pessoa, não. Mas o gestor precisa investir nisso. Com certeza. Né? E Augusto foi muito perspicaz. Foi acertado. A equipe é toda boa. Né? Nas áreas certas, né? Ele compete muito bem. E, na verdade, por exemplo, quando ele traz uma pessoa que tenha
o meu currículo, e não foi Exatamente. simples ele trazer, tá? Eu, além a oportunidade que tive de viver tudo isso, Barbosinha, o meu compromisso quando eu venho para a cidade, é pessoal. Assim, eu encaro como a minha missão, tá? Eu fiz isso em Alagoinhas, fiz parte em Santo Antônio, não deu para fazer, porque lá não funcionou a reeleição, a estratégia para a reeleição, como funcionou em Salvador, como funcionou em Alagoas, como funcionou aqui, tem uma estratégia para isso. Com certeza. Você tem que mostrar à comunidade que você merece ficar. Né? Até para concluir o projeto. Isso. Primeiro para concluir, e segundo, pela responsabilidade e credibilidade do eleitor. Então, mas para isso, não basta você ser o prefeito de 4 anos. Você tem que mostrar que você quer ser o prefeito de 8 anos. Né? Então, o Augusto fez isso muito bem. Né? E quando todo mundo temia naquela coisa, porque as coisas ainda não estavam acontecendo, porque o povo também hoje quer pagar para ver. Então, eu sabia e eu dizia desde o início, não se preocupe, vai acontecer. E mais em diante, as coisas vão porque acontecer. eu sabia das estratégias, né, do que elege. E aí são meus 67 quilômetros rodados. E o que o bacana e o que eu me trabalho todo dia é isso. Assim, eu tenho isso como missão de vida, como sonho, como propósito. Tá? E graças a Deus, isso é uma coisa inerente da minha formação. E quando a gente faz uma coisa que gosta, é tão bom. Né? Eu passo a gostar, sabe, Barbosinha? Tudo que é desafio. Mas a gente percebe que a senhora trabalha envolvida mesmo com o Se eu projeto. pudesse, a gente estava mais avançado ainda. Mas é que as coisas ultimamente não estão tão fáceis no governo federal, no governo do estado. Inclusive, e aqui também. Eu queria até aproveitar e te perguntar. Augusto conseguiu a duplicação da BR-101 que ele estava tentando? Ontem. Foi ontem? Eu ia falar isso agora, você me lembrou e eu esqueci. Ontem, quem quiser olhar o Diário da União, de ontem, 19 de agosto, vai ver que no dia 18 a ministra do Planejamento publicou uma abertura de orçamento. Olha como ele é danadinho, ele fica lá em cima, viu? Uma abertura, porque ele conseguiu a 415 já publicado, né? E agora ele conseguiu 6 milhões para a duplicação da 101, do entroncamento ali do Semianel, que é logo ali depois do posto rodoviário, até a rotatória da Manuel Chaves. Da Manuel Chaves. Esse já saiu. Foi o primeiro trecho. São 6 a 7 quilômetros, são 6 milhões. Mas fica bom porque ali é um perímetro que vai ser urbano. Aí ontem mesmo eu mandei para ele na hora que eu vi a publicação, né? Que o pessoal da assessoria, Luiz Conceição, doutora, fica atento. Aí me mostrou, na mesma hora eu mandei para o prefeito, e aí ele já botou o DENIT com o diretor do DENIT, aí ele já mexeu todo mundo. E o que é que a gente precisa agora? Na verdade, quando a gente apresentou a solicitação, há 4 anos atrás, Barbosinha, foi logo no primeiro ano, eu estava em planejamento com o Rosivaldo, quando a gente já anotava essa necessidade, pedimos lá atrás. E aí, Augusto, assim, essa persistência. Mas só consegue assim, né? Na verdade, a gente só fez um projeto preliminar para conseguir o recurso. Ou seja, a gente tem um anteprojeto, a gente não tem um projeto como a 415 tem. Porque a 415 a gente deu a sorte de o DENIT, quando o Saulo, que é da CIT, foi presidente lá, ele fez, como ele é daqui, ele fez esse projeto. Então a gente só fez atualizar. Bacana. No caso da BR-101, a gente não tem um projeto básico para licitar. Mas aí ele já botou o DENIT num bolo, aí o cara daqui não vai ter paz e vai ter que fazer, ou a gente acaba contratando, né, como ele faz, e para agilizar. Porque aí vai ser bacana a gente ter os 2 trechos. Duplicado. Ali o perímetro urbano, né? Vai ficar até um aspecto também bacana. É muito feio. Eu sentia muito porque essas cidades todas que a gente vem trabalhando, né, pelo 101. Alagoinhas a gente já está, né? A gente, Alagoinhas a gente chegou a projetar para o governo federal. Lá a gente tem sabe, Alagoinhas tem 5 radiais, como a Manuel Chaves, que saem para a BR-101. Então,
a Lagoinhas Velha para o litoral norte são 70 quilômetros. O governo está finalizando esse eixo da 101 para a linha verde. E essa área, né, como a gente previa, era a área de grande crescimento imobiliário. Então, eu previ um mergulho, como o prefeito, mas é uma subway, ou seja, um viaduto por baixo da 101. Quem bancou o projeto na época foi a prefeitura, porque eu não poderia ter um viaduto, porque tem uma rede da Chesf que cruza a 101 naquele trecho. Aí foi por baixo. Pronto. Todas as radiais. A Lagoinha só tinha 2 radiais prontas. Inclusive a principal era totalmente uma estradinha feia. Nós fizemos todas as radiais. Inclusive, Saulo me falou, aí são uns 15 anos, né? Que ele tinha um projeto que na Avenida Manuel Chaves ia ser também uma passagem por baixo. Isso. Né? Para depois ter uma alça para... E ainda esse projeto, o DENIT ainda tem, mas ele não vê agora a necessidade, ele muda a rotatória toda. É uma rotatória. Realmente, né? Aí é obra que ali tem um bairro movimentado também, né? Isso. Doutora Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui, eu agradeço. Foi bem esclarecedora a sua entrevista, viu? Na verdade, eu queria finalizar com 2 coisas. Certo. Eu comecei a falar que a gente ligou muito os 2 primeiros anos para a parte de infraestrutura e a parte de urbanismo, que não é só os projetos urbanos da cidade, mas principalmente o desenvolvimento urbano, que, né, a legislação, são os licenciamentos. E eu sempre ficava muito chateada que estava sem tempo para isso, porque nós somos muito atrasados nessa área, tá? Você imagina que para você construir um imóvel, o projeto vai para a prefeitura, todo em papel, e aí fica na mão de analista, tal. Não tem um sistema hoje inovado, não tem nada. Né? Então a gente está modificando tudo isso, mas uma coisa que eu notava também é que a cidade não faz questão de se legalizar, porque ela acha que encontra dificuldades, então eu estou quebrando essas dificuldades. E uma dificuldade maior é que eu notei que a cidade, ela, além de não ter a cultura de se legalizar, não sei quando ela precisa de financiamento, quando ela precisa da Caixa Econômica, né? Ou quando é um grande empreendimento, então, ou quando a gente embarga. Então, eu ampliei a fiscalização e vi que tem também muitas casas, muitos imóveis, que não estão legalizados, porque no futuro, né, construíram ilegalmente e que agora não consegue se adaptar e não interessa. Mas para o município interessa legalizar a cidade. A gente não pode ter uma cidade como Itabuna, né, ilegal. Então, a gente fez um convênio com a OAB, né, que está a cabo da presidência da OAB, mas é inédito esse projeto. A gente está tentando, a OAB vai levar e a gente vai levar para outros municípios, em que a gente está tendo toda a assistência técnica, jurídica, para a gente poder legalizar os imóveis que foram construídos, digamos, até 2015, nessa primeira fase. Tá? E aí a gente engloba uma anistia também, mas a gente vai buscar e legalizar e saber qual é o problema, que isso vai ajudar também na regularização fundiária, na arrecadação, né, e na legalização e igualdade de justiça. Tem um projeto de lei aí que facilita agora também a prefeitura fazer a questão da valorização do imóvel, quer dizer, não é mais o que o dono declara, né? A própria prefeitura vai... A gente tem a comissão, né? Exatamente junto com os contadores, contabilistas e tal, e a OAB, a gente sabe o preço mais ou menos do metro quadrado, a gente precisa ter essa média digamos, da especulação imobiliária. Mas aí a gente está fazendo isso, o trabalho está quase pronto. Aí depois revisar nosso código de obra, né? Revisar o nosso plano diretor. Mas nesse momento a gente está revisando
o plano diretor também de saneamento básico. Por quê? Porque a gente precisa, às vezes, captar recursos, precisa perseguir o marco legal da universalização. A gente viu bem esses debates todos agora, recentemente, com a Imasa. E o nosso plano diretor de saneamento básico estava muito defasado do que ele precisa ser atualizado recentemente. Só no abastecimento de água, né? Foram investidos quase 100 milhões, mudou totalmente o diagnóstico e a gente precisa conhecer essa realidade porque precisa estar na banca do governo federal, do governo estadual, para buscar recursos, principalmente para esgotamento sanitário, que é o que a gente ainda está pendente, e é a próxima meta, né, da universalização. Então, a gente está revisando, nós contratamos no início desse ano, né, uma fundação especializada, e vamos começar as oficinas de debate a partir agora de terça-feira. A primeira oficina, a FIP, no caso, vai trazer o diagnóstico para a gente. Então, é interessante as pessoas participarem desde o início dessa revisão. Do diagnóstico, depois do prognóstico, depois do desenvolvimento e depois das propostas, porque a comunidade precisa participar, né, de todo esse estudo e do futuro. O plano diretor aponta o futuro. Tá? Então, no dia 26, Barbosinha, exatamente às 14 horas, estaremos dando início a essa primeira oficina e eu estou convidando a todos, né, a comunidade, a cidade, as universidades, ao pessoal que está ligado ao saneamento, às empresas que estão ligadas ao saneamento. E a vocês da imprensa, 26, 14 horas, no auditório da UNEX, ali na sede da antiga prefeitura, na José Bastos, né, do lado do Hospital da Mulher. Antiga FTC, né? Isso. Né, que é quase a mesma coisa. Né? Pronto. Antiga FTC, na José Bastos. Bacana. Né? Secretária, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Muito. Foi muito esclarecedor, né? Isso. Eu espero que o telespectador tenha gostado e as portas estão sempre abertas aqui. Eu sei disso, eu que estava em falta com você. Sei do carinho que a TVI, que todos vocês daqui da emissora têm conosco. Eu fico doida para vir por causa disso. Olha o que eu fiz, né? Fiz um resumo de tudo, tal. E é muito bom para a gente uma oportunidade como essa. Tá? E só aqui eu tenho. Com certeza. Volte sempre, viu? Obrigada muito. Ok, conversamos com a secretária Sônia Fontes, né, que é SEDUMA, né, como é que é o nome da secretária? CIURB, perdão, CIURB, é porque já foi SEDUMA, já foi tanto nome, né? Mas é Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. CIURB, tá certo. Conversamos com a secretária, né, que está aí desenvolvendo e fazendo todas essas obras, aí, tocando essas obras que estão acontecendo aí na cidade. E, olha, realmente, quando essas obras estiverem prontas, né, no seu total funcionamento, a cidade vai ser outra, vai ter outra dinâmica, né, no trânsito, no lazer, enfim, já está acontecendo, né, inclusive com as praças que a gente mostrou aí, a Praça Otávio Mangabeira, a Beira Rio. É uma pena que de vez em quando aparece um vândalo e tenta destruir, né? Eu vou convidar até o Beto Matos aqui, porque a Secretaria de Ordem Pública precisa tomar conta das praças. Eu já fiz a pergunta aqui, cadê a guarda municipal, né? Está aí para isso. Então, não podemos admitir que deixem vândalos depredar, né, o que foi construído aí com dinheiro do povo, né, recurso público que a prefeitura está administrando aí. Então, parabéns à prefeitura, parabéns a você de Itabuna, né, que está ganhando aí praticamente uma nova cidade, tá certo? Vou voltar com a Pérola agora, né, que vai continuar aqui no programa, tá certo? Vamos lá, Pérola. Ok, então daqui a pouquinho a Pérola vai falar aqui para você sobre o que está acontecendo, né? Em Brasília, a movimentação muito grande. Pousou até, gente, um avião em Porto Alegre, um avião da CIA americano, né? Um avião sem identificação. Esse avião está causando muita especulação no Brasil, porque esse avião ele veio de maneira... não, assim, sem ser uma maneira oficial, né? Ele não se pronunciou o que veio fazer no Brasil, apenas pediu permissão para pousar em Porto Alegre. De Porto Alegre ele já
fez voo aí para São Paulo, né? Está em São Paulo e ninguém sabe qual a missão desse avião. Enquanto isso, aviões de caça, né, estão já no litoral ali da Venezuela, próximo à Venezuela, e tem também mais de 4.000 homens, né, nas proximidades da Venezuela. Maduro já disse ontem que vai convocar milicianos, né, são mais de 4 milhões de milicianos que ele tem em todo o país, e se for por confronto, eu não sei quem vai levar melhor, mas os americanos já estão lá, né, estão de olho na Venezuela, eles querem tirar o governo do Maduro, que é um governo ditador, né, então o clima está esquentando, né? Agora não se sabe o que esse avião da CIA está fazendo no Brasil e hoje a especulação, né, principalmente em Brasília, né, em torno desse avião é muito grande. Então a Pérola já está aqui e vai dar continuidade ao programa. Olha, estamos de volta aqui então com muitas notícias, o TV News dá continuidade, claro, a gente segue aqui com muitas informações. Olha, começando então aqui o nosso hall de notícias, a gente tem uma sobre o tarifaço. A gente sabe que desde o dia 6, aquela quarta-feira emblemática para o Brasil, não só para o Brasil, mas a gente entende que para o mundo, os olhos do mundo se concentravam então na expectativa para entender como ficaria esse tarifaço aí em 50%. Esse valor que traria ali uma grande diferença para o mercado internacional, ou seja, para as exportações e, claro, aqui também no Brasil, as importações passariam por um problema. Nos Estados Unidos, brasileiros já passam por esse problema. A gente tem um vídeo de uma influenciadora digital que mora nos Estados Unidos, ela é uma brasileira, ela fez um vídeo comentando então sobre esse valor que já estava muito elevado em preços de carne, da proteína. Coloca pra gente, produção. Subiu demais o valor da carne aqui nos Estados Unidos. Olha essa peça aqui de picanha, 112 dólares, 82 dólares. Essa aqui eu costumava ano passado pagar 40, até 50 nas duas peças. Essa bandeja saindo 93 dólares. É quase o que em reais? 500 reais? Tudo 90, 86. Isso aqui ano passado eu pagava metade. 245 dólares, 130. Ó, uma peça de New York Steak, 200 dólares. 48, 2 pedaços de fraldinha, bife já cortadinho, 27,70. Não, isso aqui é o tamanho dessa carne, eu acho que isso aqui vale a pena, ó. 94 dólares. 58, ó, isso aqui pra fazer uma carne de panela, é da hora. 45. Subiu também o valor da carne moída Yagyu, aquela de fazer hambúrguer, costela, 30 dólares. E aí, você também sentiu o aumento das carnes? Por aqui, a gente sentiu bastante, o dobro. Um beijo da sua amiga dos States. Olha, quando a gente vê esse valor, não é o primeiro, não é o segundo vídeo, apesar de que a gente vê que realmente teria essa mudança, obviamente os dois países sofreriam com isso, no entanto, o Brasil é quem fica para trás. Primeiro, pelo simples fato de que o mercado nacional precisa vender, precisa que esse produto ele saia das prateleiras, ele saia dos frigoríficos, senão vai estragar. Se houver essa quantidade de peças não vendidas, esses produtos não vendidos, a gente tem então ali uma perda muito grande na nossa economia. Então agora a expectativa é de que nesse primeiro momento o valor também ele tende ali a diminuir. Por quê? Por conta da grande quantidade que pode também ficar aqui no mercado nacional e precisa ser distribuído então para todos nós. Olha, um outro vídeo também a gente tem aí e ele é bem importante, serve de alerta, né, para todos nós. É um vídeo lá dos Estados Unidos também, onde um casal de influenciadores estavam em um restaurante em que eles faziam vídeos mostrando comidas, já era realmente um produto daquele casal. Então eles faziam esses vídeos e comercializavam nas redes sociais com essas empresas. Quando de repente eles são atingidos ali em cheio por um carro que vinha em alta velocidade e que o motorista então perdeu o controle. Pode colocar pra gente. Bom.
É nesse momento em que eles chegam no restaurante, começam ali então a fazer a gravação. Olha, o carro entra, invade o estabelecimento justo no lugar onde eles dois estavam. Eles então passaram por atendimento médico, foram encaminhados ao hospital e agora eles aguardam ali, olha, a recuperação. E quando a gente fala, né, em estar em um estabelecimento, normalmente aqui no Brasil acontece muito isso. Os estabelecimentos estão ali na rua, onde tem um fluxo intenso de carros. Aqui mesmo em nossa cidade a gente vê bastante. Então, assim, é perigoso, de fato. Final de semana as pessoas saem muito, gostam de ir a festas, de beber, então se torna ainda mais perigoso. E aí traz aquele alerta, né, que a gente sempre fala, de que o álcool e a direção, eles são inimigos, não combinam. E principalmente para quem está no veículo, é importante, é interessante que use o que? O cinto de segurança. O cinto de segurança não é um acessório do carro, é a sua proteção. Como o próprio nome fala, é a sua segurança. Vai fazer com que os impactos eles sejam minimizados. Olha, uma outra notícia também que a gente já havia falado, comentado, é sobre a morte de um gari. Tudo isso aconteceu após uma discussão de trânsito, onde o rapaz, o trabalhador, ele estava no caminhão, ele vê a discussão com uma colega, ele desce, tenta apaziguar a situação, e o que acontece é que o homem que estava no carro, no veículo atrás do caminhão, dispara diversos tiros. Um desses tiros acaba acertando, então ele foi morto no local, ele não resistiu, veio a óbito. A situação toda ela piora ainda, porque a arma utilizada no crime era da esposa dele. A arma é de uma delegada, pertencente a uma delegada da Polícia Civil. As investigações agora mostram então que, além dessa arma que era utilizada por ela, tinha uma outra na residência e que possivelmente esse rapaz utilizava das duas armas, tanto a oficial de trabalho quanto para a defesa pessoal da delegada. Olha aí, essa imagem é a da delegada, pode colocar também a imagem do gari que foi morto enquanto trabalhava. Ele deixou então o filhinho de 1 ano. Em uma entrevista também, a esposa dele conta que as últimas mensagens trocadas por eles dois durante a manhã era ele perguntando justamente se precisava levar algo para casa, se a criança tinha necessidade de algo, uma fralda, leite, e a mulher dele disse que não, amor, não precisa, só quero que você volte logo. E essa foi a despedida deles, né, através de mensagem. Uma morte cruel, brutal. Um tiro a queima-roupa. Eles estavam muito próximos um do outro. As imagens de segurança mostram que foi algo muito rápido. Ele então reclama que esse caminhão estava parado onde ele queria passar e que se ele passasse ao lado, que ele bateria, que iria arranhar o carro dele, porque não tinha espaço. Ele inicia essa conversa calorosa que acaba então em uma discussão. Ele diz que vai atirar na motorista do caminhão, a mulher. É quando então o rapaz chega e tenta interceder ali, tenta interceptar o que estava acontecendo e acaba então sendo atingido por um disparo de arma de fogo. O que acontece é que agora, durante as investigações, foi encontrada então essa outra arma na casa da delegada. A delegada disse que desconhece qualquer possibilidade que seja dele utilizar não só essa arma para o crime, quanto a outra que também estava em casa. O empresário René da Silva Nogueira, de 47 anos então, admitiu nessa manhã de quarta-feira ser o autor do crime que matou então o gari Laudemir Souza Fernandes, de 44 anos, no dia 11 de agosto em Belo Horizonte, devido a essa discussão no trânsito. Então, que ele havia matado o Laudemir e foi para uma academia. Seguiu a sua rotina normal. Ele foi então preso dentro da academia, foi levado até a delegacia e na delegacia, junto com os advogados de defesa do René, ele disse que não, que ele desconhecia o fato, que as imagens da câmera de segurança do prédio e da rua iriam então elucidar o que havia acontecido. E as imagens de fato deixam claro que o que aconteceu com o Laudemir foi uma morte, um homicídio
causado então pelo René. E nessa manhã então ele admitiu o crime. A delegada também agora pode vir a sofrer algumas cautelas administrativas. Então, o que acontece? Antes da confissão, o René ele negava todo e qualquer envolvimento no caso. No entanto, nessa manhã, ele admitiu. Além de tudo, as pessoas que estavam presentes no local, tanto os amigos, os trabalhadores da coleta urbana, viram as imagens, provavam, e ele dizia que não, que ele tinha sim passado por esse carro de coleta, que ele tinha visto o Laudemir, mas que eles não tiveram nenhum contato. Então agora a gente fica na expectativa de que a justiça, né, traga devida punição e, claro, a arma utilizada por ele pertencia à esposa dele, que era delegada para a defesa pessoal, estava em casa. E outra arma também que ele já fazia uso estava no carro. Então agora a polícia investiga essa outra linha. Se a esposa dele tinha conhecimento do que estava acontecendo e, claro, se ela também já sabia de outros episódios dele. Porque depois do que aconteceu, a notícia que mais repercutiu nas redes sociais sobre o René é de que ele tinha um comportamento explosivo, ele era uma pessoa que brigava muito fácil, ele já esteve envolvido em outras brigas no trânsito, ou seja, já tinha um perfil realmente mais agressivo. Ele não tinha posse nem porte de arma, ou seja, o que atenua ainda mais esse crime. Então agora, no novo depoimento, René afirmou então que a sua esposa, a delegada da Polícia Civil, ela não sabia que ele havia utilizado essa arma particular da mesma. Ou seja, ela não tinha o conhecimento dessa arma que era para a defesa pessoal, um calibre 380, um .38, e que foi usado então para praticar o crime. A gente fica agora na expectativa então do que irá acontecer. A defesa, então, do Laudemir, os advogados da esposa que estão acompanhando o caso, já pediram o bloqueio das contas, tanto do René quanto da delegada. Ou seja, que o casal tivesse as contas bloqueadas, a fim de que, possivelmente, se vier a receber uma indenização, ou se a justiça determinar essa indenização, que tenha como pagar. Porque o René, embora fosse considerado ali como empresário, quem cuidava então das finanças de casa, não tinha muitos bens em nome do mesmo. Então, a família tem esse medo, esse receio e, claro, quer preservar então a criação do bebezinho que ficou aí, olha, para a mãe dar todo o amor, todo o cuidado. Esse é mais um dos casos ali onde a gente vê o quanto o nosso país ele está passando por um grave problema de segurança pública, né? Eu acredito que cenas como essas não podem continuar sendo repetidas, né? Agora há pouco a gente viu ali acontecer em Ilhéus, a gente bateu esse papo aqui, inclusive Barbosa, ontem, contando do episódio, e a gente tem atualizações também sobre o caso de Ilhéus. O que acontece é que essas 3 moças, elas foram vítimas de um crime brutal. A polícia, então, que investiga agora o caso, voltou à cena do crime ontem. A perícia, então, começou a fazer com que sejam levantadas outras hipóteses. Claro, já foi descartada a hipótese do ex-namorado da Mariana, da filha da Maria Helena, de 20 anos, que esse rapaz que teria sido, então, o autor do crime. A polícia já descartou, primeiro pelo fato de que o rapaz e a Mariana já haviam terminado há algum tempo, e algumas pistas deixam ali claras de que foi mais de um indivíduo, e que talvez tenha agido pelo oportunismo, ou seja, pela oportunidade delas serem 3 mulheres caminhando na praia. Inclusive tem uma imagem que a polícia já tem de 3 indivíduos caminhando logo depois das mulheres, né? Então já tem esses suspeitos aí. E aproveitando que você me deu essa deixa, aconteceu hoje pela manhã mais um protesto da população em frente à prefeitura, né? Ou uma parte da prefeitura, que é o Palácio Marquês de Paranaguá, ali no centro de Ilhéus. Acho que a gente tem as imagens aí, viu, Cássio? Dá para mostrar. Esse crime bárbaro, né? E hoje pela manhã, outro crime bárbaro, né? Que foi realizado ontem à noite, o indivíduo matou a mulher com golpes de martelo, né? Foi uma machadinha. Ah, foi uma machadinha? Foi uma machadinha. Mas que absurdo, uma barbaridade. Cada golpe que ele dá assim, como se estivesse batendo em qualquer coisa, né? Menos no ser humano, né?
o golpe que ele dá é muito violento. Eu acho que nem no animal a gente teria coragem de fazer isso. Tá faltando muito amor à humanidade, viu? Por falar em animal, inclusive aconteceu um caso desse em Bananal, lá em Santa Catarina. O cara cortou as patas as 4 patas de um animal. E a justificativa dele era o quê? Que ele estava bêbado, que ele tinha costume de mexer com bois, que ele não tinha nenhum costume com cavalo e que ele tinha feito, então, ali participado de uma cavalgada com esse animal e que na subida dessa ladeira o animal não conseguia ir. Então, que como ele estava muito bêbado, ele chegou a desmaiar, passou cerca de 1h40 ao lado desse animal. A única forma que ele encontrou, então, de tirar aquele animal da pista era cortando as patas. Agora me diz, a pata vai diminuir em quê? É coisa demoníaca isso. A mãe do mesmo até fez uma declaração: meu filho não é um monstro, meu filho tentou tirar o animal dessa forma. Cortando as patas, então eu vou tirar ele da rua também cortando as pernas dele, né? É o que ele merecia. Nossa Senhora. Foi a justificativa que ele deu. Isso é crueldade. Esse outro episódio também aí aconteceu em Salvador, o desse casal. O homem ele matou a mulher. Foi um feminicídio assistido por diversas pessoas. E os golpes são violentos, assim, na varanda do prédio, Na varanda do prédio. Parece que ele tá batendo na parede ou no chão, né? Porque é golpe, assim, violento. Não sei se tem a imagem aí, mas não é bom mostrar, viu? Esse tipo de coisa não é bom a gente mostrar. Olha, se eu pudesse, eu só dava notícia boa, né? Porque, sinceramente, esse mundo tá muito cruel. Outro dia tem uma notícia aí que o cara comeu o cérebro do outro, né? Que absurdo. Aqui do lado, em Ilhéus. Que absurdo, próximo a gente. Inclusive, ele não foi preso, né? Então, quem tiver também informações, é importante que faça denúncia anônima também, tá? Quando a gente fala desses casos de crueldade, do quanto o mundo está horrível, deprimente, a gente tem medo de andar na rua, né? A gente não confia, eu digo isso por mim. Eu não confio em ninguém. Eu ando já assustada. Minha mãe até brinca: Pérola, para com tanto medo. Você vai pra onde com tanto medo? Caminhando, eu já olho pra trás. Se chega alguém estranho, diferente, já fico assustada. E é importante que em casos como esse, Barbosa, a população ajude. Olha só, a mulher foi morta na varanda de casa e todo mundo assistindo. Mas não dá para fazer outra coisa. O que é que você pode fazer, né? No mínimo gritar ali, sim, todo mas mundo aí, quieto. Mas eu não vi o áudio, né, da rua. Mas com certeza, se gritar também não vai resolver. A não ser que você tenha uma arma, né, que possa atirar no indivíduo para ele parar de fazer mas aquilo. Tanta gente, eu acredito que quando você fala em uma residência aqui embaixo da sua, ou em frente, você vai lá sozinho ou vai dois homens, mas um prédio com diversos apartamentos, será que a população reunida não conseguia nem tentar ali diminuir a situação? Por quê? Trazer a vida da moça. Olha, eu vou ser sincero para você. No caso daquele, Pérola, a primeira martelada já mata a pessoa. Com aquela violência que o cara deu, aquela martelada na cabeça, a primeira já matou. O resto ali é crueldade mesmo, é coisa diabólica. Então não adianta ninguém falar nada. Já matou, entendeu? Infelizmente. Se fosse numa área assim, próximo, né? Mas o cara estava no 3º andar, se não me engano, no 4º andar. Não dá para você subir no prédio, não dá para você ir lá. Então, eu não culpo ninguém. Eu culpo o cara que fez essa barbaridade, né? Agora você vê o que é o ser humano, né? Você convive na mesma casa com um indivíduo desse, capaz de fazer essa perversidade. Olha, a cabeça humana realmente só Deus para conhecer, viu? É por isso que, claro, o culpado principal é ele. Mas quando a gente fala... E mais cedo eu assisti aqui, enquanto você estava com Sônia, uma moça que disse, olha, durante esse protesto nessa manhã, ela conta que ela foi jogada por um homem. Ela estava ali no canteiro, passeando por Ilhéus, ela foi jogada na pista. Ela vai passar pela 3ª cirurgia. Ou seja, já é algo reincidente. Então, assim, a gente passa a ver uma mulher sendo jogada, o carro só afasta, claro, ninguém tem a obrigação e jamais... Você pode entrar numa briga que você nem conhece. Eu já falo assim que jamais. Tá acontecendo, né? Agora, esse silêncio é o que está aumentando. É louco, né? Esse que empurrou ela, né? Mas já é a 6ª vítima. Pois é, aqui em Itabuna não tinha um maluco que atirava pedra nos carros, nas pessoas, né? Felizmente, a prefeitura acho que conseguiu tirar ele da rua. Ele era aí no São Caetano. Agora, esse de Ilhéus tem que tirar também da rua. Ou prende... ou bota para tratar, se é doido, bota numa clínica para ser tratado. Mas o pior de tudo é,
ninguém nem sabe como é o rosto dele. Ninguém consegue nem... Porque ele anda assim, mascarado, né? Isso. E outra coisa, as imagens de segurança até agora ninguém sabe de onde ele foi parar, o que está acontecendo. Inclusive essas mulheres que morreram pode ser, né? Ter sido vítima do mesmo, Pode ser que foi ele, porque se ele já anda fazendo essas barbaridades ali, né? 6 mulheres já, e essa última foi no mês 5 e passa agora pela 3ª cirurgia na próxima semana. Então ela ainda foi para o protesto. E é importante que a gente não se cale, né? Que esse mistério todo que ronda essas mortes, a polícia tem que investigar. Agora, esse caso, Barbosa, das 3 mulheres, a polícia de Ilhéus passou o caso, então, para a polícia de Salvador. Ou seja, vai ser tudo feito por lá. Investigação, claro, DNA, amostras e perícia do local, laudo médico, é encaminhado para Salvador. Feito em Ilhéus, a polícia passa pela análise e encaminha para lá. Por quê? Porque eles disseram que, devido à pressão da população e da imprensa, que eles não estão conseguindo, então, trabalhar em cima do caso, porque sempre surgem notícias, ou então as pessoas chegam até lá com algumas informações e aí vira aquela bola de neve. Então já foi repassado para lá. Material genético também já foi coletado na perícia ontem e foi encaminhado para cruzar os dados. Agora fica aí a pergunta, né? A coleira do animal tinha as marcas. As impressões digitais, né? Porque ele amarrou o animal, né? Mas não foi coletada. A coleira do cachorrinho não foi coletada. Então a gente fica sem entender, né? Agora, como que vai chegar essas respostas, mas a gente... tem que ver quem chegou primeiro ao local do crime, né? Quem tirou a foto, quem desamarrou esse cachorro, porque a cena do crime tem que ser preservada, né? E principalmente onde o bandido pegou, porque onde ele tocou ali tem a impressão digital dele. Então ninguém poderia mexer até a polícia chegar. A polícia científica, né? Não é nem a polícia militar, é a polícia técnica, que ela tem que ir ao local, recolher todos esses elementos ali, né? Qualquer vestígio de sangue, até na areia mesmo, né? Para ver se tem a marca ali, um fio de cabelo, alguma coisa. Mas enfim, fazer o quê, né? A gente tem que esperar agora a polícia, né, dar esse resultado aí desse exame, dessas perícias, né? Para ver se chega a identidade desse bandido cruel, né? Ou 1, ou 2, ou 3, eu não sei. Tem gente que acredita que são 3. A polícia já está com essa fita, né? Essas imagens, não existe mais fita. As imagens da câmera de segurança ali de uma barraca que pega 3 indivíduos andando logo atrás das mulheres. A gente não pode dizer que foram eles, ou esses 3 indivíduos. Pode ser uma coincidência, né? Ser 3 homens também que estavam passeando, como as mulheres também estavam passeando, né? Mas se eles estavam atrás dessas mulheres, provavelmente eles são, no mínimo, testemunha. Ele deve ter visto quem atraiu essas mulheres para algum lugar para conversar, né? Porque, assim, se 3 mulheres serem mortas, ou elas foram atraídas por um chamado de alguém, né? Para ir naquele local ali que a gente viu que é uma matinha, assim, tem uns coqueiros, né? Ou alguém pegou o cachorro e elas foram atrás, alguma coisa aconteceu, porque 3 mulheres não iam atrás de um bandido armado, né? Pelo menos uma ia correr para pedir socorro, né? É o que se espera, é o que se imagina, né? Então alguma coisa ali foi feito como um atrativo para que elas fossem para aquele local. Ou forçosamente, ou foram atrás de alguma coisa, de repente até do cachorrinho, né? Exato. E como era mãe e filha também, a situação fica ainda mais difícil. Porque né? É natural que a filha vá atrás da mãe para defender a mãe, né? Então, agora a gente fica na expectativa e tendo atualizações a gente traz aqui para vocês amanhã. Encerramos então o TV News de hoje. Quero lhe agradecer pela sua presença, sua companhia, sua audiência diária. Te dizer o seguinte, a nossa programação ela continua. Vem aí Alerta Cidade com o Denilton Santos. E amanhã é dia de Conexão Pop, café com poesia e cinema, arte e cultura entrelaçada. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã, Barbosinha. Até amanhã, Pérola. Tchau, tchau. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando
sua história.